Assassinato de um prefeito no interior de Santa Catarina. Temporal deixa 2 mortos na Grande São Paulo. Deslizamento de terra abre um buraco gigante, engole carros e interdita imóveis. Em Belo Horizonte, o desabamento de um muro sobre um terreno em obras. Autoridades americanas e do Canadá acreditam que o avião que caiu após decolar de Teherã foi atingido por um míssil antiaéreo do Irã. Vídeo mostra o momento em que o Boeing pode ter sido atingido. Após 3 anos de impasse, o parlamento britânico aprova a saída do Reino Unido da União Europeia. O presidente do Supremo Tribunal Federal volta atrás e autoriza a redução do seguro obrigatório para carros e motos. Homem viaja 8 horas com uma jiboia de mais de 2 metros no motor do carro. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje integrantes de uma quadrilha que fraudou 160 milhões de reais em empréstimos bancários. Um dos golpistas presos na operação foi jogador de futebol e vestiu a camisa de um dos times mais tradicionais da América do Sul. Mesmo sem reagir, um homem foi morto por um assaltante dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Eu vi nas notícias, mas nunca acho que vai ser com a família da gente, né? Um adolescente foi encontrado morto na Grande Porto Alegre depois de ter circulado nas redes sociais um vídeo em que ele e outros jovens apareciam roubando uma escola. A suspeita é de que eles tenham sido julgados pelo Tribunal do Crime. E foi enterrado hoje o corpo de uma mulher que morreu durante um tratamento estético em Belo Horizonte. A clínica não tinha autorização para fazer isso, apenas para fazer consultas. Gisele Soares de Carvalho, de 30... de encontrar sua beleza. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que cria a carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. A medida pode evitar situações como a de uma menina de 9 anos que foi retirada de uma sala de cinema com a família no Rio de Janeiro. Era para ser um programa feliz em família. A Justiça Militar da União tornou réu o sargento Manuel da Silva Rodrigues, detido com drogas em um avião da Força Aérea Brasileira na Espanha em junho do ano passado. O sargento responde pelo crime de tráfico internacional de drogas. Ele está preso em Sevilha. A chuva de quarta-feira provocou mortes e muito prejuízo em São Paulo e também na região metropolitana. Na cidade de Ferraz de Vasconcelos, uma mulher se afogou ao tentar escapar da enchente. O rio está muito alto. Interditado. Moradores vítimas. Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, permanece em estado de atenção em consequência da chuva. No temporal de ontem, que provocou estragos, o volume de água foi 7 vezes maior do que o previsto. Um dia que a dona Jane nunca vai esquecer. Eu tô muito... A semana termina com previsão de mais temporais em grande parte do Brasil. A chuva cai principalmente no período da tarde, em forma de pancadas isoladas e com trovoadas. O Rio Grande do Sul e o litoral do Nordeste serão as áreas mais atingidas. Em Natal, uma imensa cratera se abriu depois de uma forte chuva, destruindo parte de uma casa. Um outro buraco se formou na central de abastecimento do estado e por pouco não engoliu um caminhão. Nesta sexta-feira faz 36 graus em Porto Alegre, 32 no Rio de Janeiro, 30 no Recife e 33 em Cuiabá. Em São Paulo, máxima de 31 graus. No sábado, 30 graus. Já no domingo, uma frente fria chega ao sudeste e a temperatura cai. O primeiro-ministro do Canadá afirmou que tem evidências de que o avião ucraniano que caiu ontem, logo depois de decolar de Teherã, matando as 176 pessoas a bordo, foi derrubado por um míssil iraniano.
A suspeita já havia sido levantada por autoridades de inteligência dos Estados Unidos e, em resposta, o chefe da aviação do Irã declarou que as acusações, aspas, não têm lógica e são cientificamente impossíveis de acontecer. Funcionários do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos foram ouvidos no Oriente Médio. O presidente Jair Bolsonaro está no Guarujá, no litoral de São Paulo, para um período de descanso. Antes da viagem, ele falou sobre o cancelamento da ida ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Acompanhado da é 20 de janeiro. Veja em instantes, ex-senador é alvo de operação que investiga Caixa 2 para a campanha do governador do Pará. O presidente do Supremo Tribunal Federal revê decisão e reduz o seguro obrigatório para carros e motos. Não perca, a gente volta já já. O presidente do Supremo Tribunal Federal voltou atrás e autorizou a redução dos valores do seguro obrigatório para carros e também motos. Há 10 dias, o ministro Dias Toffoli havia suspendido a alteração dos valores. O prazo para pagamento do seguro começou a vencer nesta quinta-feira. O Francisco resolveu esperar para saber qual o valor do seguro obrigatório da moto dele. De solicitação de quem pagou a mais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar autorizando a exibição do especial de Natal do Porta dos Fundos pela Netflix. Ontem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia determinado a retirada do vídeo da internet a pedido de uma associação religiosa. Na decisão de hoje, o ministro Dias Toffoli argumentou que uma sátira humorística não tem o poder de abalar valores da fé cristã. Preso na manhã de hoje pela Polícia Federal, o ex-senador Luiz Otávio Campos, do MDB do Pará, foi solto no fim da tarde depois de uma audiência de custódia. Ele é suspeito de intermediar pagamentos de R$1,5 milhão de Caixa 2 da Odebrecht para a campanha do governador do Pará, Hélder Barbalho. Ele não vai se pronunciar sobre a denúncia. A Justiça do Líbano proibiu o executivo brasileiro Carlos Ghosn de deixar o país. A decisão foi tomada depois que o ex-presidente da aliança Nissan-Renault foi interrogado por promotores libaneses. Acusado de fraude financeira no Japão, Ghosn é alvo de uma ordem de prisão internacional, depois de ter fugido para o Líbano. Ele nega as acusações. Você vai ver daqui a pouco, o Ministério da Saúde retoma a distribuição de doses da vacina pentavalente em falta na rede pública. A família real é apanhada de surpresa e fica desapontada com o anúncio de afastamento do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle. Não perca, é já já. Valeu a pena esperar 2020. O Conselho Federal de Medicina reduziu de 21 para 18 anos a idade mínima para a cirurgia de mudança de sexo no Brasil. De acordo com a nova resolução, as terapias hormonais utilizadas pelos transgêneros serão liberadas a partir dos 16 anos. Carol foi a primeira trans formada dessas normas. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação civil pública na Justiça do Distrito Federal, pedindo a suspensão da cobrança de tarifas sobre o cheque especial de quem não usa o limite. A medida foi definida em novembro do ano passado pelo Banco Central e passou a valer esta semana. O Ministério da Saúde começou a distribuir hoje 1.700.000 doses da vacina pentavalente, que deve ser aplicada nas crianças aos 2, 4 e 6 meses de vida. No ano passado, houve problemas na oferta da vacina depois que um lote foi reprovado no teste de qualidade. Depois de mais de 3 anos de impasses, o parlamento britânico deu hoje a aprovação final para a saída do Reino Unido da União Europeia. O texto agora segue para a Câmara dos Lordes e depois será enviado para a assinatura da Rainha Elizabeth II. O Brexit está marcado para acontecer no próximo dia 31.
Ainda no Reino Unido, a família real não reagiu bem ao anúncio de que o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle deixarão de cumprir os compromissos do alto escalão da monarquia. Segundo a imprensa britânica, a rainha Elizabeth II não foi consultada sobre isso e ficou surpresa com a decisão do casal. No Palácio de Buckingham, os ares são de frustração e do gostinho de uma vida privada, mas ainda cheia de luxos. Harry e Meghan querem mudar a história de novo. E o que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer